Bora falar sobre essa fanfic de Regulus de época, onde o Regulus é um homem trans. Gente, essa fanfic aqui, eu li ela já deve fazer um mês, assim, mas eu não consigo parar de pensar nela, então eu tive que trazer um vídeo aqui pra vocês somente com ela, entendeu? Porque ela teve um espaço especial no meu coração. Então, assim, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e gosta de Regulus, fanfics, enfim, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque, né, se você não me conhece, eu sou a May, então eu falo sobre livros, fanfics e música aqui no canal. São meus temas principais, assim, e eu sempre trago aqui indicações de fanfics novas e listas de fanfics que eu li no mês, então assim, é bem legal. Então assim, gente, tô muito animada pra falar com vocês sobre essa fanfic, porque realmente ela é muito diferente das várias que eu já li no AO3, que é o site de fanfics que eu leio, né? E assim, ela é extremamente bem escrita e ela é uma fanfic de Regulus de época onde o Regulus é um homem trans. Então essa fanfic se passa na era vitoriana, por ali, né, em 1890. E basicamente o contexto dessa fanfic, né, vou dar aqui um sumário pra vocês. Basicamente nessa fanfic dos chips, né, a gente tem Regulus, Wolfstar e o Bart e o Evan. Então são esses três chips principais, esses três casais principais. E assim, gente, como eu posso falar pra vocês que essa fanfic é incrível? Basicamente, a gente tá numa época onde existem os lords, assim, da casa, e barões, e etc. Então, assim, é de fato um tema interessante, né? Quem já sabe que vai abordar a vivência trans, né, numa época muito atrás. E também, né, casais homossexuais numa época muito atrás. Então, assim, essa de fato é uma fanfic sensível, assim. Ela não tem... ela não faz esses temas serem extremamente escrachados e muito dolorosos e muito, assim, demais. Ela não faz isso, tá? Mas ainda assim, ela trata temas como disforia, ela conta, né, mostra a vivência do Regulus como um homem trans. Tem outros personagens trans também que acabam aparecendo nessa narrativa. E nessa fanfic a gente também vê todo o preconceito a respeito da comunidade LGBT. Então tem sim, onde se passa essa fanfic, uma lei, né, nessa época que era proibido, homossexuais vão presos, vão pra reformatórios, enfim. Então assim, é uma fanfic sensível, é uma fanfic que trata de temas importantíssimos de uma forma muito sensível e eu achei que ela tratou disso muito bem. Então é por isso que eu gostei tanto dela, porque é uma fanfic completa, é uma fanfic muito bem escrita e que trata desses temas de uma forma muito legal. Então assim, vamos falar um pouquinho sobre o enredo da história, né, contar um pouquinho pra vocês. Basicamente chegou a hora de o Regulus casar. Então o Regulus ali, né, ele é o mais novo, assim como sempre, né, normalmente o Regulus é o irmão mais novo do Sirius. E a família dele, né, a Walburga, a mãe deles, resolve que tá na hora já, porque o Regulus já chegou numa idade ali que tem que casar e tem que dar certo e vamos lá. Então ela tá ali naquela época que ela conta pra ele, ok, você precisa casar, a gente vai achar um pretendente pra você. E o Regulus meio que entra em pânico, porque logicamente eles enxergam o Regulus como uma mulher. Então ele logicamente vai ser casado com um homem aleatório e ele vai ter que ser, né, tipo, a baronesa da casa, ele vai ter que fazer todas aquelas coisas com os eventos da casa e vai ter que se vestir com aqueles vestidos, né, que ele já odeia. Ele vai ter que começar a vida realmente casar e ter que virar uma dessas senhoras. Então realmente é uma situação muito difícil pra ele e ele corre pro Sirius, né, que é o irmão mais velho dele. Eles se dão muito bem nessa fanfic, tá? Eles não tem briga nenhuma. E ele explica isso pro Sirius, ele conta, né, por que ele tá tão desesperado. Ele conta pro Sirius, o Sirius abraça isso, né, imediatamente. E ele se encarrega com o papel de encontrar o pretendente pro Regulus. E aí, né, que o Sirius tem a brilhante ideia de pensar, sabe de uma coisa? Eu vou falar com o melhor amigo James, que ele é dos Potter, ele é uma família super consolidada e tal. Ele é duque. Então eu vou falar com o James pra ele casar com o meu irmão Regulus. Vou explicar tudo pra ele, eles vão se casar. E aí, passando um ano ali mais ou menos, o Regulus vai sofrer um acidente assim terrível, tadinho, e ele vai morrer. Infelizmente o Regulus vai morrer, entendeu? Pra terminar o relacionamento sem ninguém suspeitar de nada. E aí o plano era que aí o Regulus morre, entre aspas, e aí ele faz toda a transição dele, assim, o máximo que ele pode, com o que eles têm de recursos, né, nessa época. Ele registra o nome dele real, assim, ele se apresenta com o nome dele que ele escolheu. E é isso, gente, morreu aquela senhora, morreu, ela morreu. Basicamente era esse o plano. E o James, né, que o James é super, assim, né, nossa, super querido e tal, ele aceita logo, assim, direto, e fala, nossa, mas claro, com certeza eu vou fazer isso, por que não? Vamos ajudar. Porque assim, né, como a gente sabe, né, basicamente essa fanfic acaba que eles acabam se apaixonando realmente, né, e acaba ali realmente um relacionamento. E aí a gente consegue acompanhar toda essa trajetória do Regulus tentando se encaixar e dele participando dos eventos em família e casamento e toda essa coisa que faz com que ele tenha que se vestir como uma mulher. E a gente consegue se sentir muito, se colocar muito no lugar dele, porque a fanfic, essa escrita trata disso de uma forma muito bem. Então, sim, tem elementos de disforia. A gente consegue sentir muito bem, então, né, esses problemas, essas dificuldades no dia a dia que ele vai passando. E aí tem a questão de Wolfstar também, né, do Sirius e o Remus, que eles entram nessa história por
Por causa que o Sirius, ele é muito amigo do James, né? E aí, a partir do momento que o Regulus casa com o James, o Sirius acaba indo muito mais na casa do James e ficando muito mais lá e tentando ajudar, né? Eles acabam tendo um contato muito mais próximo do Sirius estar ficando um tempo na casa do James. E acontece que o Remus, ele é um servente ali da casa do James. E aí o Sirius e o Remus, eles têm um caso, assim, que toda vez que o Sirius vai ficar lá, eles ficam juntos e tal. Mas eles sempre acabam se separando, porque o Sirius tem que ir embora e tal, e o Remus tem que ficar lá, porque ele é contratado, ele é um servente. E aí, eu acho muito legal, porque tem toda uma história a respeito do Remus, por causa que ele é um servente dessa casa, ele foi contratado pelos Potter, mais especificamente pelo James. O James insistiu muito que ele fosse contratado por eles, por causa que o Remus, ele foi preso por ser homossexual. Então tem toda uma história assim do passado do Remus, que ele já era um servente em outra casa. E aí, né, rolos e rolos, e aí acabou que ele foi pego no ato de ser homossexual. Isso era um crime, então ele foi preso, né, por tantos anos, ele cumpriu a sentença dele, e quando ele saiu, ele não sabia o que fazer, porque ninguém ia contratar ele, ninguém ia querer que ele fosse servente da casa deles. O James acolheu muito o Remus, e assim, a gente tem uma coisa aqui nessa história, né, os pais do James também são pessoas que sempre pegam, assim, os funcionários dele, sempre pessoas que precisam, sempre pessoas necessitadas, pessoas que correm risco de não conseguir nenhum emprego, sabe? Eles têm essa coisa de tentar ajudar as pessoas. E o James muito mais, porque ele soube de toda a história do Remus e tal, e contratou ele e acolheu ele pra ele trabalhar na casa. Então a gente tem toda essa trama, assim, que são coisas super densas de se escrever a respeito, são coisas super importantes, assim, de serem escritas. E aí a gente tem também o Bart e o Evan. A linha da história do Bart e do Evan, eles são bem complicados. Por causa que o Bart, ele é filho de um duque, assim, eu não lembro se ele é filho de um duque, mas ele é filho de uma figura importante que tem contato com os Potter. Então o Bart acaba conhecendo o Regulus em uma junção, assim, em um evento de família, que estão várias famílias importantes, enfim, na casa dos Potter. Então o Bart conhece o Regulus. Inclusive é engraçado por causa que o James começa a ficar com ciúminho, assim, porque o Bart tá sempre querendo conversar com o Regulus, porque todo mundo acha o Regulus muito bonito, assim, e tal. E aí o Bart tá toda hora tentando falar com o Regulus e o James fica meio ciumado. É fofinho, eu acho engraçadinho. Mas aí, em questão do Bart, né, ele acaba virando muito amigo do Regulus. O Bart fica muito interessado também na pessoa que também é contratado da casa do James, que o Evan, ele cuida dos cavalos. Então ele tem uma casinha próxima ali da casa dos Potter, que ele sempre vai cuidar dos cavalos, né, e das montarias dos Potter. Então o Bart acaba meio que se encantando pelo Evan, enfim. Então é tudo meio por aí, mas eles são complicados, viu, gente? Ô, gentinha complicada, sabe? É complicado esses dois aqui. E assim, basicamente a visão geral dessa fanfic é essa, tá? Esses são os plots gerais, esse é o enredo, né, geral. E essa fanfic, gente, ela vai tratar de todos esses assuntos com uma sensibilidade muito incrível, assim, que, assim, eu entrei lendo essa fanfic com um medinho de ela acabar banalizando vários assuntos sem querer, sabe? Até porque sem querer, sem a gente ter a intencionalidade, às vezes acontece pela não vivência, ou não sei do autor, não sei quem é a autora, enfim, mas pode acontecer, acontece em livros publicados muitas vezes. Então eu já entrei nessa fanfic com um medinho, assim, né? Mas acabou que, gente, me surpreende muito positivamente. Ela é uma fanfic extremamente linda, muito bem escrita, ela trata desses temas muito bem feito. E a gente também tem todo um drama, né, por causa que o James, ele sempre foi conhecido na cidade por querer cortejar a Lily e por sempre querer casar com ela, assim, era meio que um sonho dele. Então quando ele entra nesse casamento com o Regulus, ele ainda queria casar com a Lily. Só que ele entra no casamento justamente pra ajudar o Regulus, porque, né, o Sirius pediu, e é realmente uma coisa muito importante, né, que ele não poderia simplesmente recusar o melhor amigo dele, enfim, ele se compadeceu à causa. Mas aí tem toda essa coisa que ele queria mesmo era casar com a Lily. E a gente também tem todo esse conflito, né, do Regulus se sentir meio mal, assim, por tirar a oportunidade, porque agora a Lily já tá se sentindo mal, por que o James casou com outra pessoa. E tem todo esse conflito, assim, né, que no final acaba não dando em nada, né, já é um spoiler, porque a fanfic é de Regulus, eles são um endgame. Mas tem toda essa questão, assim, de o James sempre tentar muito, assim como no canon, né, de Harry Potter, que o James sempre tentava muito chamar a atenção da Lily, e sempre tentava muito, assim, conquistar a Lily. Nessa fanfic também não é diferente. O James, antes de se casar com o Regulus, a gente acaba descobrindo, né, que o James já tinha pedido ela em casamento, tipo, algumas vezes, e ela nunca disse sim. E que aí ele ficou meio revoltado, assim, de por que agora que eu vou casar com o Regulus
né, ela tá tão brava assim, sendo que ela disse não todas as vezes. Então, assim, são umas tramas interessantes. E eu achei tão bem escrito e tão bem feito, assim, é muito bonito. E a gente tem toda a identificação, né, todos os processos que o Regulus vai passando e todo o apoio que o James vai entendendo melhor, sabe? O James vai entendendo e vai apoiando ele cada vez mais e tentando ajudar de mais formas. Então é muito bonito, assim, a forma com que a relação dos dois vai crescendo. E também acho muito bonito, porque tem uma certa parte da fanfic, não vou dar spoilers nenhum, tá? Mas chega uma certa parte da fanfic que o Regulus conhece outra personagem dessa história que também é trans, só que é uma mulher trans. E o Regulus conhece outra pessoa como ele pela primeira vez, assim, ele não conhecia mais ninguém que sentia dessa forma. Então quando ele conhece essa mulher, ele consegue se conversar mais a respeito, né, e conseguir se conectar mais com alguém que realmente vive aquilo na pele e entende ele. E assim, gente, é muito bonito e é muito legal, assim, cria toda essa tensão por causa que ele é apresentado a todo mundo por um nome morto dele e todo mundo acha que é uma mulher, então assim, sabe, é uma coisa muito difícil e é tratado de uma forma muito bonita por essa escrita. Então, assim, é por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra falar sobre essa fanfic pra vocês, porque ela merece realmente muito reconhecimento. Ela tem, tipo assim, 5.000 likes, o que eu acho pouquíssimo, tá? Ela devia estar ali nos top junto com Crimson River, junto com Only the Brave, que eu inclusive também fiz um vídeo sobre Only the Brave, que é a minha fanfic, assim, favorita de Jaggles. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem, caso você não tenha visto. Mas, assim, merece estar entre essas grandes, assim, porque realmente é uma história muito bonita e muito bem feita. E, assim, eu também vejo nas redes sociais que é muito debatido a relação do Sirius com o Remus. Porque tem um certo momento que algo crítico acontece na relação dos dois, e é muito puxado, assim, é muito forte. Então muita gente tem essa discussão, né, por se perdoariam ou se não perdoariam esse tipo de comportamento. Então são relacionamentos com falhas e são relacionamentos muito reais, assim. A gente sabe que o Sirius sente demais. O Sirius, ele é muito demais às vezes. Então, a gente tem esse contraste com o Remus e acontecem coisas bem puxadas, tá? Bem puxado. Mas que, enfim, acontece todo esse debate, né? Será que você perdoaria isso que o Sirius fez? Será que não? Acontece bastante desse debate. E eu acho muito legal, porque eu acho que arte é isso, pra falar bem a verdade, sabe? Eu acho que uma fanfic é boa, uma história é boa, quando as pessoas discutem sobre ela, quando as pessoas têm argumentos e quando as pessoas concordam ou não concordam, quando as pessoas gostam ou quando as pessoas não gostam, quando cria esse diálogo e cria esse 880, é quando eu acho que realmente a história é muito boa, porque traz discussões, traz as pessoas falando a respeito, como eu tô falando a respeito, porque eu sinto que eu preciso falar sobre essa fanfic, porque ela é muito boa. Então, assim, gente, é uma obra-prima, assim, uma obra de arte que eu gostei demais. E tem um final feliz, tá? Antes que eu esqueça, antes que perguntem, tem um final feliz. É uma fanfic completa, está no site AO3. Muita gente pergunta assim, nossa, mas é uma fanfic em inglês, né? Não tem em português? Gente, o AO3 simplesmente funciona dessa forma. O AO3 é um site, então ele é um site, uma página na web. Não é um aplicativo como o Wattpad, por exemplo. E no AO3 você pode simplesmente traduzir a página do Google, por exemplo. Então você traduz ali qualquer história, pode ser uma história em espanhol para português, uma história em francês para espanhol, você pode traduzir da forma como que você achar melhor e ler ali na íntegra, não tem problema nenhum. É bem fácil, inclusive, então a maioria das pessoas lê assim, dessa forma, a gente traduz, né, para poder ler. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Lê em inglês, mas lê em português, tá tranquilo. Enfim, gente, é isso, esse foi o vídeo, né, trouxe aqui pra vocês essa indicação, queria falar sobre essa fanfic, queria expor aqui pra vocês, porque realmente eu li ela faz um tempo já, mas ela sempre fica na minha cabeça, porque ela é realmente muito bem feita, muito bem escrita, com temas extremamente sensíveis, feita de uma forma muito bonita, que te coloca realmente no lugar desses personagens, então é muito legal, é muito bem feito. Então, assim, gente, quero convidar vocês a comentar aqui embaixo, caso você já tenha lido essa fanfic e ter alguma coisa pra comentar a mais do que eu comentei, ou caso você nunca tenha lido, mas tenha vontade, queira me perguntar alguma coisinha, pode comentar aqui embaixo, eu vou responder tudinho. E já deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Eu posto vídeo toda semana, então assim, já se liga aí, liga o sininho. Se você não me conhece de outras redes sociais, aqui embaixo linkadas na descrição estão todas elas, então já me segue lá pra gente ficar mais juntinho. E se você quiser mais recomendações de fanfics muito legais, assim, coisas que eu estou lendo no momento, entre no grupo dos Migos, que é um grupo que eu tenho
tenho é um canal no WhatsApp, que ninguém tem o número de ninguém sabe quem que tá ali, entendeu? Tudo no sigilo, mas é um canal no WhatsApp onde eu mando as minhas leituras, as fanfics que eu tô lendo, as coisas que eu tô fazendo, enfim, é super legal, já entra lá, fica lá, porque aí vocês vão receber esse tipo de fanfic aqui na íntegra. E, enfim, gente, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da recomendação aqui pra vocês. Eu amo essa fanfic de muita paixão, assim, eu amo muito. Então, assim, vão lá ler, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!